Olá, muitas pessoas têm dificuldade de entender a diferença entre direita e esquerda. Quais são as propostas, qual é a ideologia, qual é o programa que a esquerda apresenta e quais são os programas, quais são as propostas de governo da direita. E então eu vou fazer aqui um paralelo entre as duas coisas, vou ler algumas diferenças para vocês e vou fazer alguns comentários. A esquerda, ela opta pelo Estado social ou o Estado paternalista. Então, na visão da esquerda, o governo ele tem que interferir em setores da sociedade, em setores estratégicos e até em todos os setores da sociedade. Então eles optam por empresas estatais, quando não estatais são concessões públicas altamente reguladas pelo mercado, pelo governo, melhor, altamente reguladas pelo governo. Enquanto na direita, né, o Estado ele deve ser mínimo. A maior parte das empresas elas devem estar na iniciativa privada, tem que ser empresas com gestores privados, dentro de uma visão de quanto menos o Estado interferir, melhor é. Para a esquerda, os impostos precisam ser elevados para manter os programas sociais. A visão da direita, ela é o oposto. Na visão da direita, o Estado tem que ser minimamente interventor e nós devemos ter um mínimo de impostos possíveis e a própria sociedade vai arcar com seus custos, sem interferência do Estado. Então, na visão da direita conservadora, o Estado deve ser mínimo. Na visão da esquerda, o mercado ele deve ser regulado. O governo tem que dizer quanto é que vai custar as coisas, se tu pode importar determinadas coisas ou não, se você pode oferecer certos tipos de produtos, se você pode importar, se você pode exportar. O Estado, o governo, ele vai interferir diretamente nessas relações. Por exemplo, como aconteceu na Venezuela, que as pessoas são obrigadas, as padarias, a produzir pão a um valor muito inferior do que o mercado praticaria, né? E com isso tem faltado pão, tem faltado diversos produtos, né? As pessoas, padeiros, estão sendo presos porque fabricam outras coisas que não pão. E, né, esse é um dos muitos exemplos que nós podemos dar de um Estado altamente interventor. Enquanto que a direita ela diz o seguinte, que o Estado não tem que intervir, que o mercado ele tem que ser livre. Os empreendedores, eles precisam ser livres para contratar, para comprar, para vender, né? Que o Estado, o próprio mercado vai regular os preços e vai regular se está caro, como o consumidor não vai comprar, então eles vão ter que baixar os preços, melhorar os custos, a relação custo-benefício. A concorrência vai estar no mercado exatamente para fazer esse contraponto. Então, na visão da direita, quanto menos o Estado mexer, quanto menos o Estado intervir, né, a maior parte das empresas tem que estar de fato na mão da iniciativa privada, é a iniciativa privada que tem que gerir os recursos do país, enfim. Na visão da esquerda, eles entendem que a expropriação é algo bacana, que deve ser usado, né, que é pelos diversos tipos de critérios. Se de repente no Brasil a gente acha que uma terra é improdutiva, então essa terra ela pode ser tomada para distribuição para outras pessoas, né? Em outros países, como por exemplo recentemente nós vimos na Rússia, as igrejas Testemunhas de Jeová estão perdendo todo o seu patrimônio porque o governo resolveu que tem que tomar esses prédios que são dessa entidade religiosa. Então nós vemos várias situações em que as pessoas são simplesmente expropriadas dos seus bens, né, numa visão da esquerda. Já para a direita conservadora, a propriedade privada ela é inviolável. Nós não podemos tomar das pessoas os bens que são dela. Na visão da esquerda, existe uma luta de classes entre patrões e empregados, entre ricos e pobres,
né? Os ricos, eles são vistos como vilões, né? Os ricos comumente são vistos, os ricos, os empreendedores, são vistos como vilões, são vistos como egoístas, são vistos como exploradores, enquanto que na visão da direita, né, as pessoas, elas são livres, elas têm a livre iniciativa, elas podem empreender, elas podem trabalhar como empregados, elas são livres para fazer as suas próprias tratativas de emprego, e que as posses das pessoas, seja ela rica, seja ela pobre, não vai definir o seu caráter. Então, na visão da direita conservadora, se uma pessoa trabalhou muito e foi enriquecendo e foi ascendendo socialmente, isso não quer dizer que ela seja egoísta ou que ela não seja uma pessoa boa, e também não quer dizer que uma pessoa pobre, que não tenha bens, ele não seja uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. As posses das pessoas não vão definir o seu caráter, mas a sua conduta. Então, essa é a visão, a diferença básica da visão econômica entre direita e esquerda. Quando nós optamos por um desses lados, a gente tem que saber quais são as ideias que essas pessoas trazem, né? E quais são as consequências dessas ideias. Então, como eu falei no vídeo passado, quanto mais o governo se agiganta, isso é um processo que nós vimos em todos os lugares do mundo. Toda vez que o governo ele se agiganta, nós temos uma pior qualidade de vida para as pessoas, né? Que é o caso de países como Cuba, como Coreia do Norte, como Rússia, como Venezuela, né? O Estado se tornou gigante, interferindo diretamente na vida das pessoas, e a vida das pessoas foi piorando, né? Tanto economicamente, pela falta de produtos, pela falta de condições, pela falta de emprego, pela falta de dinheiro. E quanto mais livre é o mercado, que nós podemos observar países como Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, enfim, todos esses países que, por conta da liberdade econômica, ascenderam financeiramente. E hoje, talvez com a interferência de algumas ideias de esquerda, começaram a ter uma queda na qualidade. Mas a sua qualidade de vida se deve à liberdade econômica que eles puderam manter durante muitos anos. Isso fez com que eles se tornassem países mais prósperos. Então, quando nós escolhemos um caminho entre a esquerda e a direita, a gente tem que saber quais são as ideias que estão por trás disso e aonde essas ideias vão nos levar. E então, esse é um segundo vídeo do ABC da política, e nós tratamos então da visão econômica, a diferença entre direita e esquerda na parte da economia. Muito obrigada. Se gostaram do vídeo, por favor, compartilhem, se inscrevam no canal e mostrem para as outras pessoas que não sabem a diferença entre direita e esquerda, para que elas possam aprender, né, o beabá da política. Obrigada.